Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Cumprimento os irmãos com uma boa noite na paz do Senhor Jesus. Amém? Digam graças a Deus. Os obreiros estão uma bênção, né, irmão? Que bênção hoje, né? Quanta saudação abençoada. E tá falando proibido, né? Eu também, irmão, só aprendi carpir. Glória a Deus. Só carpia, plantava arroz, algodão e colhia, né? Mas Deus, Ele nos capacita para tanta coisa, né? Não só para pregar a palavra, mas para tanto. Já vivi tanto milagre por capacitação através da palavra de Deus. Tudo foi através da palavra que a gente adquiriu o conhecimento. Amém? Por isso que é importante, igreja, não perder culto. Sempre eu falo, perder culto é prejuízo. Eu aprendi assim, eu cresci assim. O que eu faço é que eu vivi. Não posso obrigar ninguém, eu posso ensinar. Perder culto é prejuízo porque cada dia, cada concentração de fé, Deus ensina algo para a gente. A gente tem uma vida corrida, né? Quase não consegue ler Bíblia em casa. Então, no culto é importante você receber as revelações da parte do Senhor. Amém? Então, você cresce no conhecimento, você cresce na graça. Tanto é bom para a sua vida secular, familiar, prosperidade, como também para a sua vida espiritual, para você ficar firme. Amém? Então, se esforça em nome de Jesus Cristo, que Deus tem o melhor para mim e para você em nome de Jesus. Amém? Irmãos, quero chamar a sua atenção, esse ensino hoje é muito importante, todos são importantes, né? Mas é muito importante isso para você não se desligar, não sair do lugar, acompanhar o texto bíblico, que Deus colocou algo assim bem interessante, forte no meu coração. Amém? Vamos começar lendo aí, 1 Pedro 5,8, vamos começar aí, já dou o tema, é muito importante, você vai ver por quê. Glória a Deus, nós precisamos vigiar muito, né? Quanto mais agora, nos finais dos tempos, né? O Felipe falou, pode se preparar, vai ficar cada vez mais difícil. Mas a Bíblia nos garante a vitória, né? A palavra de Deus nos garante a vitória e nos ensina, nos instrui. Então o importante é você aprender a palavra, receber a palavra e praticar a palavra na sua vida. Amém? Vamos começar aí? 1 Pedro, primeira carta de Pedro, lá no finalzinho, perto do Apocalipse, capítulo 5, versículo 8. Vamos dar início aí, depois nós vamos, senta com a Bíblia aberta, como de costume, né? E vamos explorar bastante versículo hoje, que eu tenho certeza que vai falar poderosamente ao nosso coração. É um ensino de fortalecimento, de alerta, é um ensino que prepara você a se manter, né, na fé, em nome de Jesus. Vou estar lendo. Versículo conhecido, né? Está assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Amém? Pode se assentar, glorificando a Deus. Amém? Eu trouxe esse ensino, irmão, porque a gente vai vivendo a vida cristã, vai observando as circunstâncias, a situação, e a preocupação vem na vida do pregador, né? De saber o que está ocorrendo, o que está acontecendo. Glória a Deus. Aí o Senhor, Ele fala com a gente, Ele nos instrui através da palavra. Só ler a Bíblia, perguntar para Deus, um bom dicionário bíblico, a gente vai conseguindo as revelações de Deus para a nossa caminhada na fé. E nós temos percebido, diga você também, que quantos cristãos, né? Na mídia se fala que tem, acho que, quase tanto tempo de cristão, tem cristão desviado, né? É quase, está por igual, está batendo já o tanto de crente na igreja, é o tanto de crente que está fora da igreja desviado. Então, é muito dos nossos irmãos que se perderam na fé, que se afastaram, já não estão mais congregando, que foi chamado para a salvação, mas por um motivo ou outro, já não consegue mais estar, né, numa casa de oração, numa igreja, em comunhão com os irmãos, em comunhão com Jesus. Isso é preocupante. E nós estamos vendo a cada dia também pessoas se afastando. Você não tem percebido isso? Quantas pessoas estão se afastando a cada vez, se esfriando espiritualmente. E a gente pode perguntar, por que isso? Quem é o culpado? A Bíblia diz que somos nós mesmos. Todo culpado do nosso esfriamento espiritual, de nós perdermos a salvação, de se afastar, Deus nunca vai ser culpado. Também a obra não, é sempre o culpado, somos nós mesmos. E conseguimos encontrar isso na Escritura. Glória a Deus. Então a palavra hoje que vai mostrar para a gente ser vigilante, para não cair no mesmo erro que alguns caíram. Nem é cair em erro, é deixar de fazer o que é certo.
Muitas vezes não é cair em erro. Os irmãos estão entendendo? Muitas vezes não é errar, é deixar de fazer o que é certo. É deixar de cumprir aquilo que nós precisamos cumprir. Já está na palavra. Os irmãos estão entendendo? Então eu dei o tema assim, conservando a vida profunda com Deus. Por quê? Todos nós, para chegar até Cristo, para entregar a vida para Cristo, e até mesmo tomar a decisão de batizar nas águas, de fazer parte da membresia do corpo de Cristo, nós tínhamos um encontro com Deus, não foi assim? Fomos tocados de uma forma ou de outra, fomos tocados. Senão não tomasse decisão tão séria, né? Fomos tocados, talvez num culto, no lar, ou na própria igreja, talvez durante um louvor, uma peça teatral, tudo que é espiritual talvez tocou a ponto de você ser impactado, e você teve ali, né, um encontro, algo profundo com Deus que te chamou, que te tocou. E isso, irmão, não pode acabar. Glória a Deus. Precisamos então manter essa profundidade, essa espiritualidade, esse momento tão glorioso que aconteceu na minha vida e na sua vida, a ponto de, né, mudar a mente da gente. Lembra como era a sua mente? Como você era contra tudo que era de Deus? Não era assim? Parece que deu um gatilho assim, né? Parece que ele deu uma luz. Parece não, isso que aconteceu mesmo. E nós não podemos perder essa essência. Temos que conservar isso. Então o ensino é para isso. Aí lemos aqui agora, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário. Fala assim para o seu irmão, ó, você tem um adversário. E você não pode esquecer disso. Muitos irmãos da igreja de Cristo esqueceram e esquecem que tem um adversário. Eles começam caminhando bem. Deus dá dom para a igreja, né? Capacita a igreja, igual nós ouvimos tanto aqui hoje. Mas não podemos esquecer que temos o quê? Um adversário. E quem é esse adversário? Aqui está falando. Quem que é? O diabo, irmãos. Tem pessoas que não gostam nem de ouvir esse nome. Mas nós precisamos ensinar a igreja de Jesus Cristo. Está bem claro aqui, ó. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, né? O capeta, o tinhoso, eu não sei como é que você quer falar o nome dele. O bicho é terrível. Glória a Deus. Ele é nosso adversário. E anda o quê? Em derredor, bramando como leão, vendo a quem possa tragar. Olha para o seu irmão e fala assim, o diabo é louquinho para te tragar. Está entendendo? Então Pedro escreve para ele ser o quê? Vigilante e ter sobriedade, ser sóbrio. Você entende que a palavra nos exorta sobre isso, ser de sóbrio e vigia, porque ele está louquinho para te tragar. Pastor, ele não me traga não. Não tragou um monte de gente? Glória a Deus, se não vigiar, ele vai tragar. Qualquer um de nós estamos, por quê? Ele está atrás do crente, irmão. Ele está, né, bramando como leão, vendo a quem possa tragar. Então a Bíblia nos exorta a ser vigilante. O que é vigiar? É estar atento. Precisamos estar atento a todos os momentos. Precisamos estar atento a todo movimento, Natanael. Qualquer movimentinho diferente, atento. Qualquer conversinha que chegar, fica atento. Qualquer proposta, fica atento. Qualquer manjar, fica atento, porque ele tem o jeito de trabalhar para tirar a gente da presença de Deus. Tirou a multidão já. E o trabalho dele é isso, é bramar como leão, desejoso, nunca vai se conformar em te perder, e ele quer tirar você da presença de Deus. É muito tempo. Agora, o que é vigiar, então? É estar atento. O que é ser sóbrio, irmãos? Por isso nós temos base para pregar a doutrina. Os pastores não pregam porque não quer. Porque o sóbrio aqui, se você estudar sobre esse sóbrio aqui, não é que você tem que largar de beber cerveja e pinga, não. Eu não fico mais bêbado, pastor, então eu sou sóbrio. Não é isso. Eu não sou mais igual o João Canabrava. Para de beber faz tempo, pastor. Eu conheço um monte de crente que não bebia e caiu. Então não é isso. Conheço um monte de crente que largou da bebida, foi liberto da bebida, mas não foi sóbrio. Estou sóbrio aqui. Olha o que é sóbrio, o significado de sóbrio. Sóbrio caracteriza pela exclusão de luxo. Caracteriza pela exclusão de luxo. É um risco muito grande quando o cristão ele se leva só para o luxo.
É perigoso, é um alerta para quem pensa em ser uma pessoa cheia de luxúria e busca luxo. O contexto fala sobre isso. Eu vou ler para os irmãos o versículo 5 aqui, um pouquinho antes. Semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciões, sede todos sujeitos uns aos outros, revestivos de humildade. É para revestir não, né, de luxo, não, é de humildade. Então as pessoas caem no erro, porque a palavra já ensina como funciona. De humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ficou ansioso? Lança sobre ele. A ansiedade é normal vir na vida do ser humano, devido às situações que você passa, mas quando chegar a ansiedade, lança no Senhor Jesus toda a ansiedade. Glória a Deus. Tem pessoas que vão lançar a ansiedade na onde? No luxo. Buscar outras coisas. Preparar outras coisas. Querer acabar com isso em outras coisas. É a queda do crente, irmãos. Você vê que a Bíblia prega o contrário disso. É Jesus, igual você não estava falando aqui. É Jesus. Tudo aí, Jesus lança nele a ansiedade. Mas então, olha o que significa sóbrio. Caracteriza pela exclusão de luxo. O que é exclusão? Excluir. Lançar fora. Deixar. Ou seja, a palavra ensina, mas eu faço o contrário. E depois eu culpo todo mundo, menos eu, de alguma coisa que eu pratiquei, que fiz, e comecei a me perder. E o diabo está procurando só o quê? Esse tipo de brecha. Né? Se ele começa a perceber que você é uma pessoa que gosta de luxúria e quer luxo, ele vai preparando também o que você quer. Vou mostrar na Bíblia. Glória a Deus. Mas isso significa mais ainda. Caracteriza pela exclusão de luxo e dos excessos ornamentais. Isso significa ser sóbrio. Você tem que excluir e não ter muito excesso ornamental na sua vida, porque essas coisas ficam na sua cabeça e querendo mais e mais e mais. Né? Excesso ornamental é aquilo que enfeita você. Fala para o seu irmão assim, você já é lindo para Jesus. Olha para o seu irmão e fala, você é lindo para Jesus. Não tem que enfeitar mais nada. Glória a Deus. Não tem que virar um pavão. Uma árvore de Natal. Vê como é que tem doutrinas a pregar? É isso aqui que está falando aqui no texto, irmão. Sobra isso. É exclusão. É deixar os excessos ornamentais. O que ornamenta uma pessoa? Aí você viaja aí. Se colocar mais que ornamento em você, tem doutrina ou não tem? É o significado de sobriedade. Amém? Nisso o diabo também trabalha. Porque depois que fala ser de sóbrio, depois de ser humilhado, fala ser de sóbrio, e vigiai, vigia com o que você usa, o que você pega para você, o que você coloca em você, o que você veste, vigia porque o diabo está de redor de você, bramando como leão, venda quem possa tragar, ou seja, é uma brechinha e ele te pega. Glória a Deus. Já pensou, irmão, você está no serviço, o diabo de redor. Vai para a farmácia, vai para o açougue, vai para o mercado, vem para a igreja, o diabo, hein? Em derredor. Ele está em derredor. Venda quem possa tragar. E bramando como um leão, e você não escuta o bramado dele, né? Glória a Deus. Tem pessoa que é tão espiritual que escuta até o diabo chegando perto. Acho que tinha um arrepio ruim aqui. Não, acontece. Amém? Mas vamos prosseguir para os irmãos entender. Irmãos, temos que entender que nós temos um adversário. Alguém não acredita nisso, que existe contra-ataque espiritual? Eu acho que você acredita, nós pregamos muito sobre isso, né? Tem gente que não crê, Rodrigo, de jeito nenhum. Tem esse negócio de diabo contra-atacar ou não. Existe, irmão. Se fortaleça. Por isso que Paulo ensinou, em Efésios capítulo 6, para revestir do quê? De toda a armadura de Deus. Porque revestir da armadura é você o quê? Estar preparado, é você ter armas ofensivas. Se você é um crente que não se reveste, que não tem armas ofensivas para você suportar os contra-ataques, você cai. Está cheio de crente que caiu porque não se revestiu as armaduras da arma ofensiva. Para quando o diabo vir contra-atacar, você fala para ele, está amarrado, sai em nome de Jesus. Você tem arma, está preparado para mandar ele embora.
Nós estamos ensinando isso, irmão. Você precisa entender que é o adversário e revista. O que é contra-ataque? Você faz algo para Deus, o diabo fica furioso. Diga você se você não passou por isso. Como é que não existe? Se eu perguntar para alguém aqui que Deus deu oportunidade para fazer a obra de Deus, seja de qual forma, se assumiu à frente, você foi aquela pessoa que foi responsável para edificar a igreja de Cristo. Diga você se não veio o contra-ataque. Você não passou a situação difícil depois. Há aqueles que têm um desejo tão grande que pregam um dia, uma semana fica sumido. Glória a Deus. Então existe o contra-ataque. É mais ou menos, né? Eu costumo fazer conjecturar aqui com uma caixa de abelha. A caixa de abelha está lá, quietinha. Se ninguém mexer nela, a abelha não te ataca. Mas se você lá pegar uma vara e cutucar aquela caixa de abelha, pode se preparar. Se você não for revestido da armadura contra a abelha, você vai levar um monte de picão. As picadas. Vai ter que correr muito. E ó, correr assim, ó. Alguém já foi atacado? Glória a Deus. O Cristo, eu lembrei quando era menino, lá na frente da minha casa. Glória a Deus. Foi mexer na onde não devia. Glória a Deus. Assim é o diabo, irmão. Se mexer com ele, ele ataca assim. Então você tem que revestir. A gente percebe, tem muitas vezes o pastor é criticado e reclama, e nem que faz rebelião na igreja. O pastor não me dá oportunidade, o pastor não deixa eu crescer. Vou sair do ministério porque rapaz, o pastor está vendo que você vai ser contra-atacado e vai morrer. Não revestiu da armadura ainda. Eu aqui tenho vários irmãos que saíram do ministério porque não estava pronto, estava preparado, mas queria altar, queria unção, queria posição. Eu estou acompanhando que o rapaz não é revestido, não está preparado, não tem armadura nenhuma. Mas sai dizendo que a igreja está errada, o pastor está errado. Passa-se um mês, o irmão desviado. Então quem está errado? É Deus? É a obra de Deus? Não, é o infeliz que não consegue entender a palavra. E Deus está falando com essa igreja, sempre falou com essa igreja, sempre tem mensagem. Mas tem crente que é cabeçudo, irmão. Deus fala, revela, ele não aceita a palavra de Deus. Não concorda com o ensinamento da palavra. E aí, por isso tem metade dos cristãos desviados. Por quê? Porque a palavra vem do altar, o ensinamento vem, o discipulado vem. Mas o desejo do ser humano de chegar onde ele quer, a vontade ardente dele, faz ele cair na fé. Fala para o seu irmão, agora, fala para ele, agora. Você não faz mais a sua vontade. Você faz a vontade do seu Senhor. Glória a Deus. Pode arder o desejo, pode arder, mas a vontade tem que ser de Deus. E a de Deus é a palavra. Um ensinamento glorioso para você entender, para você ficar firme na fé, em nome de Jesus Cristo. Olha o versículo 9 lá. Ó. Alguém pode falar, pastor, isso acontece comigo isso? Sou eu que passo prova? Olha o versículo 9, para vocês entenderem onde eu estou lendo. Ao qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Todo irmão passa por essa dificuldade. Todo crente passa por aflição. Todo crente tem que entender a palavra. Todo crente sabe que o diabo é inimigo dele, anda ao redor, quer pegar você. Pastor, mas eu não faço nada, ele quer pegar você mesmo. Só você se converter, largar o mundo e já quer te pegar. Glória a Deus. Porque você era escravo dele, você era ferramenta dele, agora você não trabalha mais para ele. Quem está entendendo? Só para dar introdução então. Lembra de Mateus capítulo 4, que fala de Jesus na caminhada no deserto? Jesus não foi tentado pelo diabo. O diabo não quis oferecer tudo, sabendo que Jesus era rei. O que ele ofereceu para Jesus? Reinado, glórias, honras, riqueza. Mas Jesus estava revestido de toda a armadura de Deus. Quem está revestido, tem proposta. O diabo ataca daqui, ataca dali. Mas ele fala, não, eu estou ligado na palavra. O meu pai tem tudo para me dar. Lembra dessa passagem? Só para os irmãos entenderem. Então, nós precisamos, irmão, que tem área de contra-ataque. Eu quero ler agora com os irmãos aí. Volta um pouquinho aí. Aqui que nós vamos pegar firme aqui. Tiago, capítulo 1, e versículo 14. Então, aprendemos que o diabo, ele vive ao derredor, vendo a quem possa tragar. Não desiste, Fabinho, o bicho é astuto. Ele é nosso adversário. Tem crente que o diabo já virou amigo dele já. Não é adversário mais não. Tem
que o diabo é amigo, irmão. Mas ele é nosso adversário. Amigo por quê? Quando você começa a fazer a vontade de Deus, atrapalhar a obra de Deus, você já virou amigo do diabo. Porque é o diabo que ataca a igreja, o povo da igreja. Então, vigia para você não virar amigo do diabo. Fazer o que o diabo faz, o que o diabo quer derrubar. Glória a Deus. Mas olha aí, no versículo 14, do capítulo 1 de Tiago. Os irmãos encontraram aí? Eu vou ler, só voltar um pouquinho a Bíblia aí. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Glória a Deus. Fala assim para o seu irmão, olha para ele assim, ó, o diabo tem uma isca especial para você. Glória a Deus. Irmão, quando fala de engodo, fala de isca, tá? Para vocês vão aprender. Aqui, mas cada um é tentado quando é atraído e engodado. Engodado significa vem de engodo, fala que é isca, pelo seu próprio desejo. Ou seja, aquilo que você deseja mais, fica na sua alma, ardendo de você, você deseja, não sai da sua mente, é onde o diabo ataca você. Eu comentei isso lá em casa, Larissa, hoje, né? Nem sabia da pregação. O diabo é naquilo que você deseja mais, é que ele ataca você. Glória a Deus. Aprenda isso. Por exemplo, nosso irmão Giovanni gosta de pescar, né, Giovanni? Todo peixe você pega com a isca só? Não. Tem isca que não pega certos peixes. Tem isca certa. Tem vários tipos de peixe. Tem ou não tem? Tem variedade. Mas se você for pescar e colocar uma isca errada, você não pega nada. Eu pesquei muito pouco quando era mais jovem. Mas quando eu ia pescar lambari, papa-terra, piava, usava caroço de milho, pegava, massinha de farinha. Mas se você pegar uma massinha, você não pega uma traíra. Se colocar massinha, não pega a traíra. A traíra gosta de pegar o quê? Carne. Mas pegava lambarizinha na peneira, para colocar isca no anzol da traíra, para pegar a traíra. Irmão, aquela lambarizinha brilhosa na isca, tu jogava na água, a traíra bocava na hora. Então você pega o hábito espiritual aí. Então, cada tipo de peixe tem uma isca para pegar esse peixe. E o diabo vai fazer isso aqui, ó. Vai usar a isca certa para pegar cada um de nós. Cada um é engodado, gosta da isca, da consciência do seu desejo, gosta. Qual que é a mensagem? Vigia na isca do diabo. Nem tudo que abre a porta, que vem uma proposta, é de Deus. Se é o teu desejo maior, precisa esperar, orar, olhar para a palavra, analisar as escrituras. A Bíblia manda fazer o quê? Analisar as escrituras. O texto está falando, mas cada um é tentado quando atraído, engodado pela sua própria concupiscência, desejo. Quando o cristão coloca algo no coração que ele quer muito, que deseja demais aquilo lá, está um desejo, o diabo também chega. Se eu perguntar para alguém se caiu nessa cilada, já caiu um monte aqui. Que um dia você falou, é de Deus. Deus bradou. Quando você pegou, só foi prova, só luta, só sofrimento. Por quê? Não foi. Seu desejo era tão grande que o diabo jogou a isca e você, igual traíra, pegou rapidinho. Engoliu a isca. Está bem claro no texto, não está? Estão entendendo? Está bem claro no texto, ou seja, nós somos instruídos, mas somos cabeçudos. Nós somos instruídos na palavra. A palavra revela como é que o diabo chega, irmão, para nos enganar. Então tem metade da igreja caída, vamos falar assim, por quê? Porque não olha para a palavra. Porque o desejo seu é maior do que obedecer a palavra. E o diabo trabalha. Ele está ao derredor, vendo a quem possa tragar. Glória a Deus. Ou seja, tem isca que não pega certo tipo de peixe. E nós somos como peixe aqui na mão do diabo. Amém? Tem peixe que não pega com certas iscas. Não pega. Você fica ali, irmãos. E agora, um anzol sem isca, Giovanni, pega peixe só se for um azar. Já aconteceu de eu pegar peixe. Mas o quê? Puxei que nem um louco lá e o cardume era grande e enroscou no peixe. Nem na boca não enroscou, enroscou na asa do peixe. Né? Foi uma zebra, vamos falar, foi uma zebra. Enroscou na asinha do peixe e pegou um peixinho lá. Mas um anzol sem isca não pega nada. Fica lá na água assim, ó. Não vê um peixe. Então você acha que o diabo não vai colocar uma isca para te pegar?
Já não vai preparar uma esquinha para te pegar, e é o que você deseja. Glória a Deus. É o que está contando, sendo aqui Tito explicando, irmão. Tito é uma carta pequena, mas de muito conhecimento, muita sabedoria. Aí versículo 15 fala assim, ó: depois, havendo o desejo, a concupiscência, concebido, dá luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Se eu caio, eu como a isca do adversário, que foi para mim. É aquela preparada. Se eu caio nessa isca, pego ela, vai gerar o pecado, e o pecado gera morte espiritual. Glória a Deus. Dizendo aqui, ó: sendo consumado, gera morte. Aí fala 16: não erreis, meus amados irmãos. Não erreis. Vigia, fique atento, né? Tira os excessos, seja sóbrio na presença que você aprendeu, para você não se afastar do caminho do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Agora, aprendemos isso, né? Então, a isca é um engoldo para apanhar peixe, né? Deus também tem gente como peixe, o diabo também tem gente como peixe para pegar a gente, né? Glória a Deus. Olha o Salmo 1, versículo 1, bem conhecido. Como o diabo, como tem visão para nós, né? Ensinamento para nós, mas nós caímos em várias falhas. Porque, sabe o que nós caímos? Porque esquece de ter um adversário. Vai para o seu irmão, fala de novo assim: não esqueça que você tem um adversário. E ele chama Satanás. O crente esquece disso aí, tem hora. Não esquece? Esquece. Glória a Deus. Olha o Salmo 1 e versículo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O salmista está falando assim: bem-aventurado, mais do que feliz, o varão, a varoa, que não faz isso, irmão, ó, que não anda segundo o conselho do ímpio, ó, são revelações, direções para a minha vida e para você. E nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, essas coisas nós não podemos fazer. Temos que fazer o quê? Vigiar, ficar atento, porque se você ficar lá, o diabo está em derredor, ele vai lançar isca, e vai daquilo que você deseja, que você gosta, tem vontade, mas a igreja vai e faz a mesma coisa. Está falando que não, a gente vai e faz. Depois a gente faz, consuma, olha o desejo do coração, Deus prepara a armadilha, vem lá a isca, você cai, e depois você culpa todo mundo, menos você, meu irmão. A igreja é ruim, a banda não está melhor, o obreiro fulano é muito bravo. Mesmo que o obreiro seja bravo, não está para a sua salvação. Amém, meus irmãos? Ah, o culto está frio. Nada disso pode tirar você da presença de Deus. É porque você está fazendo tudo ao contrário que a palavra ensina. Você senta na roda do escarnecedor e fica lá. E participa, e dá risada, e gosta do assunto dos ímpios, né? E faz parte, dá risada e entra. Aí você começa a falar mal, você também fala que você fala por si, fala do jogo, você fala do jogo. Você entra na dele, o diabo, ó, eu estou pegando, estou arrastando. Então você tem que sair de lá, é bem-aventurado, é mais do que feliz quem não faz isso. Se você faz isso, você não é bem-aventurado, você é mal-aventurado. Você entende? Glória a Deus. Pastor, mas então tem que ser assim? Mas lógico, irmão, a Bíblia está falando. Ou você vai desviar enquanto muitos desviaram. E você vai sofrer desviado. Vai comer o pão que o diabo amassou. Glória a Deus. Vai esfriar, não vai ter mais coisa para voltar. Então, olha que ensinamento glorioso para você se fortalecer e não perder a sua salvação, não perder a sua vida eterna, em nome de Jesus. Então a solução o que é? Se revestir de toda a armadura de Deus. Se revista, para você aguentar e suportar o Satanás, os contra-ataques, porque ele vem, irmão. Quanto mais você faz para Deus, quanto mais você se lança na obra, mais ele quer te pegar. Por isso que hoje a gente encontra muitas pessoas, pastor, não vou fazer mais a obra não, eu vou começar a deixar, sabe? Você não pode fazer isso. Você tem que crer no seu Deus. Você é um soldado, você alistou na guerra, você
é forte, tem Deus do seu lado? Ou você não quer se revestir ou quer andar de qualquer jeito? Já mostra que não é crente, porque o crente não tem que ter medo do contra-ataque. Se ele vive na santidade, vive no bem da palavra, largou o mundo, saiu da roda escarnecedor, mas se revestiu, por que ter medo de Satanás? Por que largar a obra porque Satanás vai contra-atacar? Ele é perdedor, a Bíblia diz. Ele contra-ataca, mas Deus dá vitória em tudo. Você passa a aflição com todo irmão, mas Deus dá vitória em tudo. Mas as pessoas vão deixando a mão do arado, vai largando, vai deixando isso, deixando aquilo. Não é de Deus deixar, irmão. Não tem base disso. Tem que fazer o quê? Continuar. Assumir aquilo que Deus deu para a sua vida e continuar lutando contra o adversário. Quando você deixa a obra, você fala assim, eu estou com medo do diabo. Estou com medo das lutas. Crente não pode ter medo de luta. Crente não pode ter medo de aflição. Crente, ele vive bem na aflição. Ele dá glória na aflição. Ele fica contente na aflição. Porque Paulo falou isso. Crente verdadeiro, ele não volta atrás por causa de aflição, perseguição. Não, ele glorifica, ele se alegra. Você percebe que se você fazer isso que eu estou falando, tomar atitude, todo mundo vê você que é um fraco. Todo mundo vê que você está querendo correr de aflição. E crente não corre de aflição. Os apóstolos não correram de aflição. Jesus não correu de aflição. Crente verdadeiro, ele sofre aflição e anda alegre. Olha que palavra, irmão. Se você tomar atitude ao contrário, todo mundo vai ver que você é um fracassado, tem medo de Satanás. Aí é mais fácil Satanás pegar você. Ele tem medo de mim, então eu vou trazer ele para mim. Você entende? Olha que ensinamento, irmão. Glória a Deus. Fala para o seu irmão, se reveste, meu irmão. Não volta para trás, não. Glória a Deus. Amém? Então é muito forte isso aqui. Vamos ler 2 Coríntios 4:10. Então, revestir, Efésios capítulo 6, né? Acho que fala assim, no demais, meus irmãos, revestir de toda a armadura de Deus. Depois de ficar firme, da revestir. Está escrito assim, mas vamos ler 2 Coríntios agora. O ensinamento forte, irmão, para a igreja ser forte. Essa igreja, casa de Deus, tinha que ser mais forte, eu acho, porque tanto ensinamento, é tanta direção, glória a Deus. Não podia ter mais crente Angola aqui, não. Tô fraco. Não, o ensinamento aqui é glorioso. Glória a Deus. 2 Coríntios 4:10. Glória a Deus. Vamos ler do 7 a seguir. 2 Coríntios, capítulo 4, 7 a seguir. Eu falei algumas coisas, já está aqui no texto. Eu gosto de mostrar para os irmãos entender. Tá? Olha aqui. Então é revestir. Qual é o segredo? Sabemos que tem um adversário. Anda de redor. Quer me pegar, quer te pegar, tirar você da fé. Você vai se revestir. Né? Teu ensinamento. É normal passar isso. Vigia. Seja sóbrio. Mas fala assim, ó. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Fala para o seu irmão assim, o segredo é ser vaso de barro. O problema é que muitos cristãos caem, porque ele quer ser vaso de ouro. Quer ser vaso de prata, Giovanni. Vaso de bronze. Então, a palavra ensina que o segredo é ser vaso de barro. Mas tem irmão que não tem jeito. Você fala para ele, o pastor segura, quer ajudar, mas o irmão quer ser ouro. Ele quer lugar de destaque. Não vai aguentar, por isso tem metade da igreja desviada. Por quê? Eu acho que os pastores também não estão pregando isso. E eu pregando, já estão desviando aqui, imagina quem não prega então. Nos pregando, trazendo a luz da palavra, o diácono. Já pensou? Nós estamos recebendo isso aqui nessa igreja. Alguns dos nossos irmãos já estão se afastando. Você imagina a igreja que só passa a mão, só exalta a pessoa. Vai ser tudo vaso de ouro. Vaso de ouro não aguenta. Não suporta. Dá problema. Olha aí, estou na Bíblia. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Glória. Quem é vaso de barro, ele traz a glória sempre para quem? Para o nosso Senhor Jesus. Mas quando a pessoa é vaso de ouro, de prata, ele começa a trazer a glória para ele. Por quê? Ele está brilhando. Ele está no lugar de destaque. É um perigo muito grande o diabo fazer assim, irmão. É bem claro aqui a palavra para entender. É revelada para mim e para você. Amém? Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder de Deus
não pode ser tirada dele. E não é para nós, não. Se você prega, a glória é para Deus. Se você louva, a glória é para Deus. Se você toca, a glória é para Deus. Se você lidera um grupo da igreja, a glória é para Deus. Se você evangeliza, a glória é para Deus. Se você profetiza, a glória é para Deus. O vaso de barro é esse, irmão. Mas quando se torna vaso de ouro, aí, Marcelo, já era. Glória a Deus. Aí versículo 8 fala assim, ó, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Quando a igreja se torna vaso de barro, pode vir o que for, ela se espelha, ela se firma no Senhor Jesus. Passa por tudo, mas ela não cai. Somos atribulados, mas não ficamos vendo angustiados. A tribulação é forte, é pesada, mas a angústia não toma conta do seu coração. Por quê? Você pode ter um momentinho de angústia, mas sempre na casa do Pai, Deus abençoa a sua vida, fala com você, recebe uma ação da fé, já sai com o negócio da mente, da alma, você sai abençoado, cheio de fé. Por quê? A palavra é verdadeira, não volta atrás. A palavra é fiel, é justo. Nosso Deus é justo, irmão. Lá pode acontecer, somos atribulados, mas não angustiados. Mas quem é do mundo, quando vê a tribulação, ele já cai na angústia profunda, na depressão profunda e acabou. Por quê? O tipo de vaso de barro é esse aqui. Glória a Deus. Mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. E vai longe. Perseguidos, mas não desamparados. Pode vir a perseguição que for na sua vida. Se você é vaso de barro, irmãos, pode vir a perseguição que for. Você não para. Você não larga nada que Deus colocou nas suas mãos, na posição. Por quê? Perseguidos, mas não desamparados. Porque Deus não te desampara. Ele está com você. Ele ajuda você. Ele faz justiça aos perseguidores. Porque o perseguidor é usado por quem? Pelo Satanás. Ele é o perseguidor, ele que quer fazer isso. Mas quando você se torna vaso de barro, entende, se reveste da armadura de Deus. Glória a Deus, mas não desanimado. Perseguido, mas não desamparado. Mas não destruído. Por que todos os crentes foram destruídos? Está cheio de crente destruído na fé, irmão. Faltou o quê? A humildade, a mansidão. Exageraram nas coisas. Quis se vaso de ouro, de prata. E não se manteve com vaso de barro. Deu para pegar o ensinamento aí? Olha o versículo 10 agora. Que é o chave que eu vou trazer para a gente revestir da armadura de Deus. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo. Para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Olha o segredo aí, irmão. Você tem que morrer para a sua carne. Morrer para o mundo, para Jesus viver em você. Não tem como Jesus viver dentro de você se você não morrer. Essa carne aí, ó. Morre para essa carne, mata ela. Jesus morrer, viver em você. Está bem claro aqui, ó. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo. Nossos desejos, nossa vontade. Vem, dá vontade, mas você morre. Você fala, vou fazer a vontade do meu Senhor. A vontade sua nem era estar aqui nesse culto hoje, fala a verdade. Tem um cansaço físico, tem outras coisas para fazer, tem coisas atrasadas, mas você morreu. Não, eu vou morrer com Cristo. E vai por aí, né? Só para os irmãos entenderem. Deu para entender aí? Glória a Jesus. Então a solução é revestir toda a armadura de Deus, o sexto está aí. Gálatas capítulo 5. Um pouquinho para frente aí, Gálatas capítulo 5. Que é muito forte aqui, já estudamos isso, né? Gálatas eu já preguei 3 quarta-feiras, expliquei tintim por tintim, mas na mente de algum crente não entrou até hoje. Não entrou. Glória a Deus. Então, se a palavra não entrar, o diabo te pega. Glória a Deus. Se você não crê nessa palavra, obedecer a palavra, você é presa fácil para o adversário. Você vê que quantos que você conhece que estava do seu lado adorando, estão fracos na fé. Pode ver que a palavra está fora da palavra. Olha capítulo 5 aí, versículo 16.
Olha, os ensinamentos para você se revestir, se preparar. Você pode pregar, pode cantar, pode fazer obra, evangelizar, pode falar para lá e para cá. O diabo continua aonde? Ao derredor, só ao derredor. Só isso. Mas não te derruba. Vem a perseguição, você está em pé. Vem a aflição, você está em pé. O segredo é esse, irmão. Então, não culpa Deus pelo seu fracasso. Não culpa o culto pelo seu fracasso. Desculpa até o culto. Também o culto está ruim. Ô, irmão, nós ouvimos aqui já hoje, meu Deus do céu. Já basta. Os irmãos foram usados para falar aqui mais ensinamento. Meu Deus do céu. Se fala que o culto está ruim, eu sei que está ruim. Pô, a palavra está ruim. Que ruim. Olha lá. Digo, porém. Paulo escrevendo para digo, porém. Está entendendo, irmão? Tem que ser assim. Não é do seu jeito que você pensa, não. Olha lá. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis o desejo da carne. A carne pede, a carne cai. Você anda em espírito, senão você vai cair. Lembro lá em Tiago. Caiu o pecado e vai, esfria. Mas há tempo para tudo, né? Você pode dar a volta por cima. Glória a Deus. É muito forte isso aqui, né? Que nós lembramos, 5,16, ó. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Já preguei esse texto 3 quarta-feira, discerni tintim por tintim, o que é lascívia, a luxúria. Irmão, a igreja hoje é cheia de luxúria, o povo de Deus hoje. Lascívia. O que tem de lascívia no meio da igreja? Né? Principalmente as mulheres que caem nessa falha aí. Cheio de lascívia. É pecado, lascívia é pecado, é desejo carnal, obra da carne. Você encontra aí, ó, no altar, pastora cheia de lascívia, missionária cheia de lascívia, bispa, apóstola, cheia de lascívia, e está certo, está nada, está tudo errado. É pecado, é obra da carne. E nós falamos, ai, que pastor abençoado. Obra da carne, cheia de obra da carne abençoada. Enganada por Satanás, pelo diabo, está aqui. É carne pura. Tudo que eu faço que é lascívia é obra da carne. Ai, que irmã espiritual. Mentira do diabo, irmão, para você. Não está claro aqui, ó? E você cai porque você quer. Você quer fazer igualzinho elas ainda, algumas irmãs. Olha lá que bem. Até muda de igreja. Aqui a palavra está falando que lascívia é pecado. Você vê a irmã cheia de lascívia, mostrando tudo, apertando tudo. Está aí na rede social para você ver. E você segue ela ainda. E oferta, faz pix para ela ainda. O povo faz pix para ela ainda. Lascívia pura, demônio puro, pecado. E você seguindo ainda, você... Irmão, meu Deus do céu, olha uma palavra dessa. E você sabe que é lascívia, é luxúria, amém? Lascívia é luxúria, é sensualidade. Lascívia é o que é? Sensualidade. Você já viu no altar por aí algumas mulheres bem sensual? Lascívia, meu irmão, pecado, obra da carne. Quem comete isso, o texto está falando que vai fazer o quê? Não vai herdar o reino dos céus. Aí você faz pix, você segue. Está na igreja dessa, quem está me ouvindo pode falar. Ouvindo aqui na rede social. Quem está nessa igreja, essa irmã não vai para o céu. Não é eu que estou falando, a Bíblia que está falando. Se ela é sensual, pratica lascívia, ao resultado aqui, versículo número 21, parte B, o se comete em tais coisas que estão acima aí, o que acontece aqui? Não herdarão o reino. Reino do quê? Da terra? Dos céus, irmão. Abriu sua mente aí? Quem pratica lascívia não herdará o reino dos céus. Está aqui na palavra. A pessoa está julgando as pessoas? Não, estou falando a palavra. Quem comete lascívia, então, fica expondo o seu corpo para todo mundo ver, e está no altar. É só você na rede social, está cheio. E se não vigiar, você cai nessa. Que isso aí é luxúria, é falta de sobriedade. É isso que o diabo está querendo, pegar você, não tirar você do altar, continuar com você no altar, indo para o inferno. O diabo quer tirar você mais de liderança, não, irmão, do seu cargo pastoral, feminino, não quer não, só quer você ir para o inferno, ensinando mais pessoas para levar para o inferno ainda. Porque quem está na frente é espelho. Ah, se a pastora faz, se a missionária faz, se a bispa faz, eu também vou fazer. Sai para o inferno com a bispa. Estou aqui falando aqui, ó, rede social. Vai para o inferno com essa pastora que lá faz lascívia. Não são todas, tem pessoas que se vestem bem.
são vigilantes, são prudentes. Mas você vai encontrar um monte e você está seguindo, quem está me ouvindo, vai para o inferno juntinho. Está aqui, ó. O pastor está acusando? Não, a Bíblia acusa. A Bíblia fala. É só ler tudinho sobre isso aí. É obra da carne. Não tem como fazer a obra da carne e ir para o céu. Glória a Deus. É forte ou não é? Então, vigia. Fala para o seu irmão, vigia. Glória a Deus. Não sei qualquer coisa por aí não, irmão. Glória a Jesus. Então está aqui, obra da carne e fruto do Espírito. Você pode ler isso aqui inteiro na sua casa e vai ser bênção. Vamos correr, senão não dá para terminar. Eu vou correr aqui. Não vou correr não. Vou parar. Porque eu tenho que dar uma revelação para ele, eu vou continuar quarta-feira. Agora eu tenho que dar a revelação de como revestir, de como se preparar, de como estar forte, de como estar firme. A orar lá, não dá não, vou cortar esse ensinamento no meio não. Sabe por quê? Agora eu vou trazer assim, que nós temos que ser amigo de Deus. Como é que vai ser amigo de Deus? Vamos trazer esse ensino agora. Para mim manter firme, não perder a salvação, não desviar, o diabo não ter poder na minha vida, eu tenho que ser amigo de Deus. Fala assim pro seu irmão, se o diabo não vence Deus, se o diabo não vence o Senhor, ele não vai te vencer também. Mas se você for amigo de Deus, pronto. Então colocar de pé, deixar esse amigo de Deus para quarta-feira que vem. Próximo capítulo, nós precisamos ser amigo de Deus. Vamos aprender a ser amigo de Deus na palavra. Como vamos ser amigo de Deus na palavra? Entenderam, igreja? Olha que ensinamento glorioso, irmão, que Deus preparou para a gente. Glória a Deus. Amém? Fala para o seu irmão assim, ó. Vigia, porque o diabo quer te pegar, varão. É sério, irmão. Não esqueça que você tem um adversário. E o nome dele é Satanás. Glória a Deus. Vamos dar em cima da palavra, vamos orar para Deus nos dar graça. Deus nos dá força. Se você ouviu essa palavra, alguma área falou forte com você, toma uma posição na sua vida, se reviste toda a armadura de Deus, porque senão você não vai aguentar, não vai suportar, e depois você vai ser ferramenta do adversário, porque você vai sair, vai falar mal o quê? Da irmã, do irmão, do pastor, do presbítero, da igreja, já o diabo te usando. Você vai falar mal da obra. É isso que acontece, querido. E aí a pessoa que escuta aí fora, nossa, mas é mesmo, está desviado também? É mesmo, também passei por aquela igreja também. É assim mesmo. Tudo o diabo usando. É forte o negócio. Quando você está cheio do Espírito Santo, amigo de Deus, obedecendo, revestido, sóbrio, você está sóbrio, vigilante, não tem essa conversa para fora, não. Amém? Vamos orar então? Ora para Deus te ajudar. O Espírito Santo pode te ajudar e sair daqui diferente hoje, revestido, com a mente abençoada para trabalhar para o Senhor, para fazer a obra e não ter medo do adversário. Amém? Precisamos ser vigilantes. Medo não, vigiar. Né? É ficar atento. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Pai, por esse ensinamento glorioso ao qual o Senhor colocou em nosso coração para trazer para a membresia deste ministério, desta igreja. Sabemos, meu Pai, que quando nós ensinamos isso, mas da minha parte, meu Pai, o contra-ataque já está preparado. Mas o Senhor sempre me revestiu de toda a armadura de Deus. O Senhor sempre me mostrou e fiquei sempre atento para onde vai vir esse contra-ataque. Continue me ajudando, me avisando, me prosperando, me abençoando. Assim também eu peço para a tua igreja, para os obreiros do altar, para os obreiros da nave, todo irmão que luta para fazer a tua obra, que faz a tua obra, Deus Todo-Poderoso, reveste a cada um de nós com toda a armadura do Senhor, com todo o seu poder. Reveste a mente, o coração, tudo aquilo, meu Pai, que nós temos no nosso corpo, venha ser para a tua glória, para a tua presença. Ajuda essa igreja a marchar. Meu Pai, não permite que ninguém venha se perder depois de um ensinamento tão glorioso como esse. Assim eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e graças a Deus. Amém? Você pode aplaudir Jesus? Então, na quarta-feira que vem, na vida dos obreiros, vou lembrar aí, pelo amor de Deus, que a cabeça mil. A gente continuar lembrando e falar sobre ser amigo de Deus, como vencer toda essa situação aí, como Deus venceu, como a gente ser amigo dele. E vão dar uma direção ainda para a gente andar mais firme na presença do Senhor. Amém? Deus abençoe a igreja.